gravando. Então, gente, boa tarde. A gente está aqui no quinto encontro do NEP de Economia Feminista e Feminismo Popular Brasileiro. Nosso tema de hoje é Mulheres no Sistema Carcerário. E nós somos um núcleo de estudos e práticas do coletivo Arroz, Feijão e Economia. Eu sou a Clara, estou coordenadora de formações e formulações desse coletivo e também coordeno esse NEP junto com a Júlia, para quem eu vou passar a palavra agora para explicar um pouquinho do que é o Arroz, Feijão e Economia, antes de apresentar nossas convidadas e começar. Oi, gente, boa tarde para todo mundo nesse domingão friorento, uma delícia ter todo mundo aqui, 14 pessoas. Também queria incentivar uma roda de apresentação, assim, eu acho que seria importante, porque eu sei que a gente tem umas 3 ou 4 pessoas novas aqui no espaço, então talvez elas não conheçam. Mas antes, né, vou fazer a minha função aqui, que é apresentar esse espaço que vocês se encontram hoje, que é o núcleo, né, de economia feminista do Arroz, Feijão e Economia. É uma ramificação que a gente estuda um tema específico que é a economia feminista, né? Mas o coletivo em si, ele estuda a economia numa temática popular, né? Então, como a gente consegue entender essa área da economia e como ela se insere no dia a dia da população, né? E como ela tem que ser um debate público. Para fazer com que ela seja um debate público, a gente tem que desmistificar todos os termos, né, todas as questões que envolvem a economia, os temas, e tentar democratizar esse debate, né? Não é uma tarefa fácil, a gente precisa muito do apoio dos economistas, né, em tentar fazer com que essa economia ela seja construída para o povo, e pelo povo, né? Então, trazer o povo para dentro do debate para que ele entenda a importância dessa economia no seu dia a dia, desde as coisas básicas do salário, da compra no mercado, até como o dinheiro está sendo investido para a compra da vacina, por exemplo, em uma escala maior, assim, a inflação que assusta a todos sempre, que todo mundo vê na manchete do jornal, mas nem sabe explicar direito o que é, né? Então, perceber como a economia está nos micros detalhes da nossa vida e que a gente tem a capacidade de debater e que perceber a importância de debater e ocupar esse espaço para a gente conseguir disputar a política de fato e fazer com que ela nos beneficie ao povo e à classe trabalhadora que faz gerar toda essa engrenagem, todo esse mundão aí. Entender qual que é o inimigo, né? O coletivo, ele tem essa concepção, no geral, né? Que é popularizar a temática da economia. A gente faz isso por meio da comunicação. Então, a gente tem um GT de trabalho que atua em diversas redes e ocupa as redes, disputa esse espaço também, em meio à pandemia, que tem se mostrado muito importante, né? E também diversas formações para a gente entender qual que é o debate, né? Não sempre nos formamos, expandindo esse espaço, englobando toda a população possível de diversos estados. A gente já tem Bahia, já tem Goiás, a Unicamp, por exemplo, está aí tomando todo o coletivo, né? O pessoal da Unicamp, as universidades. E acho que um ponto, assim, para finalizar sobre o coletivo, diante de todos os espaços que ele possui, que além desse NEP, possui também o NEP de Desenvolvimento Nacional, possui o NEP de Finanças Populares e Economia Solidária. Então, esses 3 NEPs com outros temas, para quem também se interessar aí em estudar, e um ciclo principal para a gente reinterpretar e interpretar o Brasil como um todo, para que é aquilo que eu tinha falado com a Cláudia no início, né? Entender o nosso Brasilzão e poder perceber o que já foi estudado e o que ainda no que ainda falhamos, né? Em olhar para o povo brasileiro em si. E é isso. Esse é o CAF, o Coletivo Arroz Feijão e Economia, e a gente pertence ao Disparada, né? Então é um movimento político, social, em sua maioria ocupado por jovens, né? E que se referencia muito no Partido dos Trabalhadores, reconhecendo a importância da absorção, da aderência, né, que tem o partido para acolher toda a população brasileira, todo o povo,
entender qual que é a demanda do povo de fato, né? Então, é um pouco disso, esse é nosso grupo, mas estamos aí aberto para qualquer outra dúvida, se vocês ficarem com vontade de conhecer outro NEP, chama a gente no grupo, vou colocar aqui o nosso contato meu e da Clara e o link das nossas redes, tá bom? Falei muito, gente, desculpa. Chama nós, gente. Sempre que quiserem, podem chamar. A gente explica as coisas melhor para vocês. Acho que vou acatar, então, a sugestão da Jupe, da gente fazer uma roda rápida de apresentação. Nós estamos aqui em 16, então acho que se a gente fizer apresentações curtinhas, de 1 minuto cada um, assim, a gente passa bem rápido, só para a galera se conhecer. E aí, vamos que vamos. Eu vou falando o nome das pessoas aqui, porque está em ordem alfabética aqui para mim. Vou começar. Meu nome é Clara, como eu já falei, tenho 21 anos, estou no 4º ano de Ciências Econômicas da Universidade Estadual de Campinas, ou Unicamp. Sou de Belo Horizonte, mas moro atualmente em Campinas por causa da faculdade, e sou militante do Disparada, além de ser coordenadora do coletivo Arroz, Feijão e Economia. Ana, Macu, você é a próxima. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu sou a Ana Luísa, né? Eu sou militante pelo CAF, já vi o NEP nascendo, mas sumi um pouco, mas agora eu pretendo voltar a participar mais desse espaço, que é muito bem coordenado pela Júlia e pela Clara. E eu sou estudante de arquitetura e urbanismo na USP, estou no 4º ano, também tenho 21. E é isso, gente. Então, espero vir mais e também ver mais gente, né, aqui. Tá sendo bom. Que bom que a Júlia me chamou, porque eu falei que talvez eu não viesse, mas aí eu adiantei as minhas tarefas para poder colar. Muito bom, Ana, muito bom. Carol Manfrinato. Oiê, vocês estão me ouvindo? Sim? Bom, eu sou a Carol, tenho 18 anos, eu participo aqui do CAF e do Disparada. Eu estudo Economia na Federal da ABC e Marketing na Belas Artes. Acho que é isso. Não sabia que você fazia marketing, Carol, que legal. Faço. Agora a nossa convidada, Cláudia, se apresente, por favor. Nossa convidada que já virou do grupo, né? Vale. Eu sou Cláudia Boim. Minha primeira formação é pedagoga, depois eu fui da psicopedagogia, mas, gente, quem tem princípio de esquerda não se dá muito bem na psicopedagogia, não. Porque eu sempre fui da psicopedagogia social, então não rola. Aí fui professora universitária, mas eu sempre trabalhei mais no social com arte terapia, né? Sou junguiana, embora a minha primeira formação foi psicodrama, e estou acabando só um nozinho da minha vida, pela 4ª vez, psicologia. É porque eu acabo mudando, viu, gente? Eu morei em tudo quanto é lugar do mundo, então, e do Brasil, então é difícil às vezes as coisas, mas estamos aí. Muito legal, Cláudia. Cláudia vai explicar para a gente as correntes de psicologia todas depois, porque eu fico super confusa também com elas. Agora é Edmeire. Oi, gente. Boa tarde. Desculpa que eu estava um pouquinho longe, ouvindo de longe, foi mexer uma coisa ali na cozinha. Mas, enfim. Eu sou Edmeire, sou do interior da Bahia, uma cidade chamada Souto Soares, na Chapada Diamantina. Cidade bem pequenininha mesmo, tem só 15 mil habitantes. E eu sou professora de História, sou especializada em História da Cultura Africana e estou fazendo mestrado em Políticas Públicas. E eu me interesso muito pelos temas, né, pelo tema do feminismo, tema do racismo, todos esses temas, né, que dizem respeito às desigualdades sociais, já vem da minha formação e também vem da minha vivência, né, que eu sou parda, sou filha de agricultor, sou pobre, né, minha cidade pobre também, integrante da classe trabalhadora, e a gente vem vendo as injustiças, né, os sofrimentos que nossa classe tem passando. Então, todos esses interesses, todos esses estudos, né,
direcionados a essas temáticas dos subalternos me interessam. Aí eu estou no grupo, no coletivo Arroz e Feijão também, participo de outras formações que tem sobre outras temáticas, sobre economia e tal, que é meio complicado mesmo, mas muito necessário, né? E também me ajuda muito no mestrado essas formações, então eu aproveito o tempo todo que eu posso para estar sempre participando. Obrigada pela oportunidade, viu, gente? Boa tarde. Nossa, Edmeire, que legal, muito bacana, muito bacana. Eu queria ser professora de história antes de fazer economia. Passei muito tempo da minha vida querendo ser professora de história, talvez ainda seja, vamos ver. A próxima é a Evelyn. Oi, gente, eu tenho 18 anos, eu sou de Sobral, no Ceará, mas agora eu estou em Fortaleza, que é a capital. Enfim, eu sou apaixonada por temáticas envolvendo direitos humanos, o que acaba ligando um pouco para tentar entender e compreender algumas mazelas, economia, problemas sociais, políticas públicas, enfim, acaba juntando uma coisa e outra. E, assim, eu conheci através de outra formação e acabei entrando por conta do que já foi falado de agregar as pessoas que têm. Ai, gente, eu sou um pouco ruim com palavras, eu começo a esquecer as coisas, pareço a Dory quando eu fico nervosa, desculpa. Não, que isso, tudo certo. Seja bem-vinda, Evelyn, que bom que você está gostando dos nossos espaços. Jupe, você é a próxima. Oi, gente. Jupe, meu nome é Júlia Pestana, tá? Eu tenho 21 anos, faço jornalismo na PUC São Paulo, tô agora no meu 4º ano, quase na reta final aí, com muito, muito medo. E, bom, milito também pelo Disparada, e tô aí no Arroz, Feijão e Economia, junto com a Clá, nesse espaço aqui do núcleo e também no GT de comunicação. Só isso. Ótimo, Ju. Lara, que vai dar nossa formação hoje. Oi, gente, boa tarde. Edmeire, somos vizinhas. Eu também moro na Chapada Diamantina, moro em Irecê, curso Psicologia, já estou no final do semestre. E é isso, sou de Goiânia, tenho 22 anos, mas atualmente resido em Irecê, Bahia. Muito bom o tanto de gente do Nordeste que tem nesse espaço. Eu acho muito legal o tanto que o CAF está crescendo no Nordeste, especialmente esse GT. Muita gente, principalmente da Bahia. Acho muito legal. Lari Correia. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Larissa, formada em Economia pela Unesp, e eu entrei no coletivo no começo, assim, do ano passado, tava junto com a fundação, e eu não estou na coordenação, né, nem do coletivo, nem desse núcleo aqui, mas eu tenho tentado participar quando dá, porque essa galera é muito legal, o trabalho que elas fazem é muito bom, e eu estou ansiosa aí para ouvir a apresentação da convidada de hoje, e vai agregar bastante, tenho certeza. Sucesso, Lari. Lari é uma das que está desde o começo também no coletivo com a gente. Laura. Boa tarde, meu nome é Laura, eu tenho 21 anos, eu faço arquitetura na Universidade de Lisboa e sou de São Paulo, mas agora moro em Portugal. E é isso. Muito chique a gente internacional, né? Eu achei. Luca, você. Boa tarde, gente. Meu nome é Luca. Vocês estão me ouvindo? Acho que sim, né? Ah, beleza. Tenho 19 anos, eu faço economia na FEA-USP, sou de São Bernardo do Campo, do ABC Paulista. Sou militante do Disparada, do CAF e também militante filiado ao PT. É isso. Boa, Luca. Agora, Gili. Olá, eu não sei se dá para me ouvir, o meu computador está travando.
Prazer, eu me chamo Gili, ou Luísa. Eu sou da Unicamp também, da Economia da Unicamp. Estou no segundo ano, meu Deus do céu. E é isso aí. Eu vi em algumas formações já do CAF, é muito legal. Mas eu sou uma pessoa muito enrolada. Mas tudo bem. Mas estou animada para a formação de hoje, parece muito legal. E é isso aí. Boa, boa. Maurício. Oi, tudo bom? Vocês me ouvem bem? Tá. Eu me chamo Maurício, eu sou de administração, faço na mesma faculdade que o Luca, só que eu faço administração, eu estou no terceiro ano, e é isso. Por hoje, por enquanto é só. Bacana, Maurício. Olga? Oi, boa tarde, pessoal. Eu sou a Olga, tenho 20 anos, sou cantora, compositora e caloura de antropologia na Universidade Federal de Minas Gerais. Mas eu moro em Santarém, no Pará, aqui na região norte. Então, eu conheci o coletivo através, né, dessas mensagens em grupos e principalmente de alguns eventos que estavam fazendo. Eu me interessei muito, porque essas pautas realmente elas são muito interessantes. Então, eu comecei a participar e agora eu estou conhecendo esse NEP aqui. É isso. Seja muito bem-vinda, Olga. Fico muito feliz de saber que você está chegando agora. Depois, se você quiser que a gente coloque, não sei se você está no grupo de WhatsApp do NEP, depois manda no grupo que você tiver. Gente, quero entrar no NEP de Economia Feminista. A gente coloca com certeza. Espero que você esteja gostando da UFMG. Eu gosto muito daquela faculdade. Ela é muito especial. Sim, estou gostando bastante, bastante. A distância ainda, mas enfim, logo, logo estamos aí. Vai passar, gente. Vai passar. Sheila? Boa tarde, gente. Eu sou Sheila, sou formada em Economia já pela Universidade Federal de Pernambuco. Moro em Recife. Conheci o grupo pelas redes sociais e estou desde o início, assim, não participo de todos, mas sempre que dá eu estou aqui. Tenho gostado bastante. Sou militante da Marcha Mundial das Mulheres, aqui, né, no estado de Pernambuco. E nesse último período, assim, né, da pandemia, tenho me inserido muito, assim, nas ações dos movimentos sociais gerais, como o MST, os movimentos do campo da Frente Brasil Popular, na própria campanha do Fora Bolsonaro aqui, né, no estado. E esse espaço tem sido muito importante para a formação, né, o formativo, e muito bacana, porque é isso, a gente vai sempre juntando a teoria e a prática, né, e vai entendendo cada vez mais. E é isso. Obrigada, gente. Muito legal, Sheila. Obrigada a você. Stephanie. Boa tarde, gente. Eu sou Stephanie, tenho 18 anos. Sou de BH, sou caloura em Economia na Federal de Teoflotone. Tava doida para participar desse NEP, já participei dos outros, de alguns encontros dos outros, estava doida para conhecer esse. Uma conterrânea, que legal. Toda vez que eu escuto alguém de BH falar, eu percebo que eu tô perdendo meu sotaque. Eu fico um pouco triste com isso. Preciso voltar para minha cidade, gente. Acho que terminamos com as apresentações. Então, assim, não vou ficar me estendendo. Todo mundo aqui que falou que está conhecendo agora, depois, se quiser chamar eu ou a Ju no WhatsApp, ela passou o nosso número ali no chat. Venha conversar com a gente, fala o que você achou, fala se você quer entrar no grupo, chama nós. E, bom, vou passar a palavra para a Lara, então, para a Lara começar a nossa apresentação. Lara, você vai falar primeiro, depois a Cláudia fala, não é? Isso, Clara. Beleza. Então, a palavra é sua, Lara. Eu queria saber, por exemplo, se vocês querem se inscrever logo após a minha apresentação, vocês se inscrevem depois, aí fiquei meio confusa aí nessa parte. Acho que podemos fazer, você e a Cláudia fazem fala, depois a gente abre para inscrições e pronto. Coloca a roda de conversa. Uhum. Então, vai lá. Gente. Posso?
Alguém falou? Ah, tá. Boa tarde. Primeiramente, fico lisonjeada de saber que tem tanta gente aqui do Brasil para nos ouvir. Queria agradecer muito pela oportunidade, é um tema que eu gosto bastante. E aí vocês vêm me perguntar, mas por que tem uma cebola juntamente com uma detenta no sistema carcerário feminino? É necessário que a gente entenda que quando a gente está falando, né, dessa prisão, entende-se também que um aspecto ligado a isso é a punição, é a culpa. Então, a liberdade ela está sendo retirada de lado. E aí, quando se coloca essa figura da cebola, é justamente para que a gente entenda que quando a gente vai abordar sobre esse assunto, são várias e várias camadas até chegar em algum tipo de essência ali que existe. Então, são diversos sistemas que a gente vai retratar nessa apresentação, diversas questões, problemas ali, para que aos poucos a gente possa, digamos que, compactar cada pedacinho do que vai ser abordado. Então, primeiramente, é necessário que a gente venha com perguntas, com questionamentos. E eu não prometo que eu vá responder todas, porque são questões que devem ser, a cada momento, debatidas e questionadas, e não deixadas de lado, e até sendo vistas como um tabu. Então, quando eu coloquei essa mulher aqui, essa detenta, é necessário que a gente entenda também como que era a vida dela antes dela ser presa. Como que é o perfil? Será que tem um perfil específico para essa detenta? Será que o sistema carcerário está conseguindo realmente, no que se diz respeito à teoria, reinserir essa pessoa socialmente dentro da população logo que ela sai? Será que a ressocialização ela acontece? Será que quando a gente fala de todas essas esferas que a gente vai abordar, será que elas têm algum tipo de conexão? Então é interessante que a gente venha com essas perguntas para que possamos, aos poucos, ir compactuando do que é realmente esse sistema carcerário feminino. E aí, com isso, eu trago dados para que a gente entenda que existe, sim, um perfil em maioria dessas mulheres. Então, o primeiro ponto aqui é focar nessa cor. Será que existe uma cor realmente predominante? E com o gráfico do Infopen, que é o Departamento Penitenciário Nacional, a gente vê aqui, essa pesquisa foi feita em 2014, que 68%, minha gente, das presidiárias, elas são negras. 31% são brancas, 1% amarela, indígenas e outras a gente não tem. Então, esse dado ele é muito impactante, porque dentro do presídio a gente vai ter uma cor marcante ali dentro, e a gente vai ter causas para que isso aconteça. Não é porque as pessoas pretas, as mulheres especificamente, elas cometem mais crimes, não é por causa disso. É porque o Estado em si, ele não consegue abarcar, por meio da defensoria pública, um defensor de qualidade ou uma quantia ali específica, porque são muitas pessoas ali que não têm condição de pagar um advogado muito bom ali. E aí a gente vem com esse sistema que ele é sexista, porque lá na frente a gente vai ver essa diferença do tratamento com os homens que estão na prisão e com as mulheres que estão na prisão, porque além das mulheres serem marcadas por esse sistema capitalista, a gente também tem o patriarcado que está abarcando lá dentro. Tem-se também essa reprodução social de que a mulher ela tem que cuidar dentro da prisão, ela tem que ser a outra pessoa que está sempre para o outro e não para si. E com isso também, o que já foi abordado nos outros núcleos, nas outras apresentações, é o sistema colonialista, porque ele está diretamente focado no fato dessa cor, dessa punição. E aí vem essa capitalização da disciplina. Por quê? Porque eu tenho que adestrar essa pessoa, segundo Foucault, para que ela realmente perca a sua identidade, para que ela tenha um estigma ali próprio e se sinta cada vez mais perdida. Então, é um padrão, entre aspas, de normalidade, porque a partir do momento que eu vou perdendo a identidade dessas pessoas, dessas mulheres pretas em geral, que a gente viu aqui que é a mais da metade, entende-se que há muito mais algo de errado ali. E aí, com isso, a gente também vem abordar os principais crimes, né? Porque, em geral, o crime aqui focado é o tráfico. O tráfico, por quê? Porque, muitas vezes, essa mulher ela não teve o apoio do Estado no que se diz respeito a direitos básicos, a alimentação, a segurança, a ter um lar, a ter uma casa. E aí, depois que a gente vem com esse aspecto da educação. Então, se o básico ele não está sendo
dirigido pelo Estado, como que essa mulher, em geral, aqui a gente está falando de grande parte, ela vai fazer para sobreviver, para cuidar também de seus filhos, porque tem também esse aspecto da maternidade. Então, o tráfico ele está diretamente focado ali. E quando a gente faz essa divergência, os homens, eles cometem também o crime de tráfico, mas ele não é tão abarcado quanto as mulheres, porque, em geral, as mulheres, elas são vistas, pelo termo, né, do livro Presos que Menstruam, como mulas. Mulas no sentido de que os comandantes do tráfico, os grandalhões, eles acabam, né, oferecendo, entre aspas, essa oportunidade à mulher de transportar essa droga e ganhar algum tipo de dinheiro. No entanto, elas transportam pouca quantidade de droga. E muitas vezes os próprios comandantes acabam denunciando essas mulheres, e quem é presa, afinal, nesse sistema são as pessoas que têm menos condição ali de viver. Enquanto a droga real, a quantidade maior, ela está sendo transportada porque essa mulher ela foi presa. Então, ela serviu como álibi ali, como uma máscara, para realmente não desmascarar todo o viés do tráfico que está sendo imposto lá dentro. E aí, com isso, a gente também vem na faixa etária, né? Porque percebe-se que grande parte das mulheres que estão lá dentro desse sistema, elas são, 68% são pretas, cometem o tráfico, e grande parte é jovem. Então, a gente percebe aqui que, pelo gráfico, de 18 a 34 anos, elas são a maioria das mulheres que estão ali dentro. E aí, a gente entende também que houve essa questão desse sistema, que ele é misto. Então, a gente tem um sistema que ele é misto, um sistema que ele é masculino, aqui, o masculino ele é 75%, o misto ele é 17% e o feminino ele é 7%. Então, o que são as mulheres nesse sistema feminino, minha gente? Elas são a escória da escória. Por quê? Porque quando eu foco aqui no homem, o homem ele é escória, é claro, porque ele não tem a dignidade que ele deveria ter. E ele acaba tendo, em relação à mulher, privilégios, entre aspas, ele acaba adquirindo direitos básicos que a mulher ela não possui. Então, a gente vai ver lá na frente toda essa questão da saúde, da higiene e dos aspectos psicossociais que têm que ser visualizados ali. Então, é essa representação desses papéis femininos, de ser mãe, de ser esposa, de ser cuidadora, e dentro disso, dentro desse sistema carcerário, a gente ainda tem, infelizmente, uma rivalidade feminina ali. Por quê? Porque no livro Presos que Menstruam vai citar a Simone de Beauvoir, que ela vai falar ali que, diante desse sistema capitalista, os homens eles se juntam com o intuito de focar na sua masculinidade, enquanto as mulheres elas buscam a atenção e o amor masculino ali. Então, é tudo enraizado, são vários sistemas enraizados para que a gente compreenda que isso tudo, todo esse sistema carcerário, ele é uma consequência. Ele não é uma causa, um motivo. A causa e os motivos, elas estão lá embaixo. Elas estão enraizadas em esferas muito mais complexas que meramente o fato dessa consequência. E aí a gente entende que é uma miséria que vai servir como uma coisificação da trabalhadora. Por quê? Tanto a detenta, tanto dentro, né, do sistema carcerário, quanto fora, quando a gente vem falar de mulheres pretas e pobres, ocorre essa desumanização da trabalhadora. A trabalhadora ela não tem uma vida digna no que se diz respeito aos aspectos básicos ali. Grande parte de pessoas que estão na miséria estão focadas na questão dessa cor. Então, o Estado ele vem aqui com o objetivo de acumular essa riqueza a qualquer custo. E quando se diz respeito a qualquer custo, a gente está falando de mortes também. E a gente pode associar até as mortes que estão ocorrendo nessa pandemia. Então, se eu quero essa riqueza, eu vou ter, o objetivo dele é ser a qualquer custo. E aí a gente vem com a consequência desses conflitos de ordem econômica, social e política, que vai gerar uma violência e um medo ali. Uma violência física, mas uma violência simbólica também. E aí, quando a gente vem adentrar, né, a gente está começando a descascar essa cebola, está começando a entender como vai funcionar essa vida exteriormente, mas como que vai funcionar lá dentro da prisão? Como que essas mulheres elas vão ser tratadas?
E aí entende-se que a mulher ela vai estar focada ali no cuidado de alguns em detrimento do sofrimento de outro, porque o aspecto da culpa focada à punição, ela vai estar sempre ali. E mesmo que a mulher ela saia desse sistema carcerário, a gente tem o julgamento moral da sociedade. Então, como que a mulher ela vai se reinserir dentro dessa sociedade se o Estado ele não abarca, em geral, com oportunidades ali dentro? Se essa mulher ela é estigmatizada a todo momento, então quem vai ser essa mulher nas prisões? Como eu disse, vai ser a escória da escória. Por quê? Porque esse poder disciplinar, ele vem com o objetivo de adestrar esses corpos, de fazer com que ocorra a desumanização num todo, que os nomes, que a nossa identidade, ela seja focada em apenas um número. E aí entende-se que há uma vigilância hierárquica, uma pirâmide entre o que vai ocorrer nas funções dentro daquela prisão e uma arquitetura prisional para que a detenta, ela se sinta a cada dia mais e mais ainda presa. E aí, como que a gente vai saber? Como que surgiu, então, afinal, esses presídios femininos? Por que surgiram esses presídios femininos? O primeiro presídio feminino, ele se chamava de Espinhos. Não se sabe diretamente, de forma diretiva, a data dele, mas seria entre os anos de 1595 e 1645. E aí a gente vem para o Brasil, em que o primeiro presídio ele foi em Porto Alegre em 1937, que ele se chama o Instituto Feminino de Readaptação Social. E aí eu coloquei esse símbolo da Wi-Fi porque eles têm uma conexão gritante. Por mais que haja essa diferença de datas, que ela é impactante, a conexão ela continua, porque os presídios femininos, eles foram criados para domesticalizar essas mulheres. Então, em geral, as mulheres que elas foram presas, elas não foram presas porque elas cometeram um crime e adentraram nesse sistema carcerário. Não, elas foram presas porque em algum momento ali, de acordo com o sistema capitalista, patriarcal, a mulher ela não estava propondo e se inserindo no seu papel de ser dona de casa, de cuidar de filhos, de cuidar de parentes, de cuidar do outro e de se esquecer. Então, a partir do momento que a mulher ela não se esquece, ela quer se tornar protagonista da sua história, ela vai ser reinserida nesses presídios. E aí entende-se que são 3 esferas para que a gente tente aos poucos e de forma gradativa entender o que, afinal, acontece com essas mulheres dentro desses presídios. Então, a princípio, os aspectos físicos, que dizem respeito à higiene, à alimentação, à segurança dessa pessoa, como que é a estrutura desse sistema, a estrutura física, porque, em geral, tem muito mofo ali, minha gente. Como que é a alimentação? Será que a alimentação ela é nutritiva? Será que pelo menos tem-se um alimento que é comestível ali dentro? O aspecto social se destacará em relação ao fato da própria ligação que a mulher, que a detenta, ela está tendo com as outras detentas, com a diretora ou diretor desse presídio, com os agentes desse presídio. Então, como que está funcionando a comunicação? E o psicológico, que Cláudia também vai abordar brilhantemente, sobre esses transtornos. Será que a gente vai surgindo transtornos dentro desse sistema carcerário? Porque entende-se que há essa violência simbólica que ela acaba sendo muito mais forte do que a violência física. E aí, voltando nesse aspecto físico, eu acabei colocando aqui 2 relatos do livro Presos que Menstruam, que eu achei muito impactante e que devem ser abordados. O primeiro é do Absorvente, que Nana Queiroz, que é a jornalista, que ela acabou indo em diversos presídios do Brasil, com o intuito de relatar os descasos que estavam ocorrendo lá dentro. Uma coisa que disseram a ela, que acabaram não deixando, era tirar fotos. Então, eu achei algo muito interessante. Por quê? Porque ela foi lá, fez a relatoria, gravou os relatos, mas ela não podia, de modo algum, tirar foto ali. Por quê? Porque a foto ela ia relatar cada vez mais a discrepância de toda a estrutura física dentro desse sistema carcerário. Então, o que ela vem falar? Que os itens de higiene,
eles vão se tornar mercadoria de troca para quem não tem visita, porque aí a gente vem falar tanto do aspecto da higiene, quanto do abandono social que as mulheres vão sofrendo ali dentro, porque diferentemente do presídio masculino, as mulheres não têm uma visita ali lá dentro. É muito, muito raro ter uma visita de um marido, de um amigo, de um familiar para com elas. E é algo muito marcante ali dentro, porque é uma vulnerabilidade social extrema. E aí, com isso, a gente vem falar também do aspecto da alimentação. Contar com o poder público para alimentar-se é um pesadelo. Comida estragada e fora da validade é servida, sem dó para as detentas. Não existe tampouco esforço por tornar o alimento servido mais nutritivo ou apetecível. E eu me arrepio com essa frase porque vem falar justamente que uma detenta ela foi tentar comer esse alimento e tinha simplesmente cocô de rato dentro dessa comida. Quando ela foi falar com o agente lá dentro da prisão, ele disse simplesmente que ou ela estava mentindo ou ela pegava novamente outra comida, mas essa outra comida ela já estava infectada com esses ratos, com essas larvas também que tem dentro desse feijão. Então, é algo muito desumano. E aí a gente vem com essa brilhante charge que a nossa participante do NEP, Amanda Souza, acabou fazendo. Eu acabei jogando a ideia e ela fez mais do que eu esperava. Eu gostei muito, porque vem falar dessa questão da ressocialização. E aí, a mulher, que aí a gente focou no aspecto da cor, que é algo gritante e marcante, ela vem falar. E ainda me vem com esse papo de ressocialização. Se agora eu fico entre a higiene e um pedaço de pão. Então, olha a divergência, olha a escolha que ela tem que fazer ali. Isso é verídico, isso ocorre, porque, em geral, se as presas elas conseguem esse absorvente, elas conseguem apenas 4 absorventes por mês. E a gente sabe que, em geral, uma mulher com um ciclo menstrual normal acaba utilizando de 2 a 3 absorventes por dia. Então, utiliza-se essa questão do pão para justamente tentar entender, então, agora eu vou utilizar do pão como absorvente ou eu vou comer? Então, é uma escolha muito sensível e algo que vai além dessa ficção, dessa charge. Ela vai da não ficção, ela vai de todo esse aspecto que realmente acontece. E aí o processo de estigmatização, que a gente vai vir com o segundo ponto, que é o ponto em que vamos focar nesse aspecto social dentro da prisão, a gente entende que a mulher infratora, ela vai acabar, infelizmente, se autoculpabilizando pelo fracasso nos papéis sociais que deveriam ser previamente definidos. Então, quando se fala desses papéis sociais, seria realmente o que falamos lá atrás, o papel social de ser mãe, de ser cuidadora, de realmente ficar dentro de casa. Então, eles são definidos e atribuídos culturalmente. Desde o momento que a gente nasce, a gente acaba ouvindo muito disso. E aí, Cunha vem falar que a mulher, a detenta, ela vai ser incapaz de perceber todas as implicações sociais que contribuíram para colocá-la nessa situação. Porque quando a gente fala desse sistema carcerário feminino, dessa detenta, muitas pessoas vêm com aquela frase de que bandido bom é bandido morto. E é interessante que a gente desmistifique isso, por quê? Porque a detenta que está ali, ela é apenas uma consequência, em geral, do fato de o Estado não ter abarcado o básico para ela. De maneira nenhuma, a gente coloca totalmente essa detenta como uma vítima, porque a gente tem outros crimes relatados, mas que são poucos na esfera do sexo feminino, que seria o homicídio e até o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, mas focando no aspecto mais geral, entende-se que ocorre toda essa autoculpabilização. É um ciclo muito marcante, muito vicioso, porque acaba se perdendo realmente a identidade do que você era antes da prisão e do que você vai começar a ser dentro dessa prisão. E aí, com os aspectos psicossociais, a gente vai além desse físico. Porque, como a gente veio com a questão anterior, será que existe algum tipo de transtorno que vai surgir dentro dessa prisão?
E é claro que isso vai acontecer. A comorbidade psicopatológica que a gente vai acabar vendo muito dentro desses presídios seria a dependência de substâncias, o transtorno de estresse pós-traumático, o transtorno de personalidade antissocial e essa depressão maior. E a gente vem com um relato de uma detenta dentro desse livro que ela fala simplesmente que dopar as presas é um artifício para controlar a falta de pessoal capacitado para lidar apropriadamente com problemas emocionais e psicológicos. Ou seja, muitas vezes as presas, elas são dopadas com o intuito de que haja controle dentro daquele sistema, porque se não tem muita gente, e se essas pessoas que estão trabalhando ali, em geral, elas não são capacitadas, eu vou precisar de um artifício. E o artifício mais barato não é um tratamento psicológico, não é o uso da arte-terapia, não é esse aspecto lúdico e criativo, não. Eu vou utilizar de um medicamento para que essa presa ela comece a depender desse medicamento, e quando eu tiro o medicamento dessa presa, ocorra, infelizmente, esse tipo de surto, que acaba ocorrendo em vários relatos. Então, eu recomendo muito esse livro Presos que Menstruam, porque ele vai abordar de uma forma brilhante casos imensos, inúmeros, de várias detentas que estão ali dentro. E com isso, quando veio esse depressão maior, veio um caso muito específico de uma detenta que ela realmente estava começando a ter diversos surtos lá dentro da prisão. Ela começava a gritar, começava a pedir ajuda, nas palavras de Nana Queiroz. Ela acabava, me ajude porque eu preciso de um médico da cabeça. Eu preciso desse médico da cabeça para que eu possa ser tratada. E os agentes, eles não ouviram. Quando as presas elas foram subir lá na prisão para ver o que tinha acontecido, essa mulher ela tinha se enforcado, gente. Então, quais são os aspectos, quais são as raízes profundas para que esse problema ele seja reduzido, para que essas mulheres elas realmente tenham um acolhimento devido, para que a dignidade ela seja marcada nesse aspecto. Então, qual que seria a solução? Primeiramente, eu disse que eu vim com perguntas, eu estou vindo com perguntas, mas não se tem uma resposta diretiva, não. O problema é a educação, então vamos botar a educação. Não é só a educação. A gente está falando lá do básico ainda, porque essa mulher, antes da prisão, em geral, ela é pobre, ela está vivendo na miséria, ela não tem o direito à alimentação digna, ela não tem uma propriedade ali, ela não tem como cuidar de si e às vezes nem conseguir cuidar de seu filho. E às vezes ela vai entrando nesse mundo do tráfico sem perceber. Por quê? Muitas mulheres que entram nesse mundo do tráfico, elas nem sabem o que está acontecendo, porque em geral são seus maridos que acabam comandando toda essa estrutura ali. E aí, quando elas vão perceber que elas já estão dentro desse sistema, é difícil demais sair, porque o dinheiro está chegando dentro da casa, o conforto ele está vindo, o acolhimento, a saúde que o Estado ele deveria dar, ele não deu. Então, utiliza-se de outros vieses para que isso possa ser reduzido. E aí, a princípio, a gente entende também, a gente vem para o aspecto da educação também, porque é algo importante, que 50% dessas mulheres aqui, ela tem o ensino fundamental incompleto. E quando a gente vem falar dessa questão desse ensino fundamental incompleto, do fato de ocorrer esse analfabetismo também, é muito gritante. Porque se as mulheres elas não têm o básico, como que elas vão conseguir a educação? Como que vai estar essa pirâmide? Essa pirâmide ela está toda bagunçada. O Estado ele não está garantindo basicamente quase nada para essa mulher. E como que vai se encontrar o princípio da dignidade da pessoa humana, que ele está sendo posto brilhantemente na Constituição Federal, mas a gente não vê quase nada na prática, porque na teoria a pessoa ela está no centro, a pessoa ela é o sol, e o ordenamento jurídico ele está rodando ao redor dela. Se o ordenamento jurídico está rodando ao redor, a protagonista ali seria essa pessoa, seria essa mulher, mas isso não acontece, pelo contrário. A mulher, a detenta, ela é jogada de lado, ela está lá na periferia, ela está marginalizada.
E aí entende-se que esse papel da educação ele é fundamental, mas se a gente não sanar o básico, que dirá a educação? E aí eu finalizo esse tema com um poema que se chama Enxergar Além do Olhar, para que a gente entenda que quando a gente vem falar sobre esse assunto, não é legal a gente falar que bandido bom é bandido morto, não é legal falarmos que o problema ali está só na pessoa, seria muito fácil se o problema estivesse só na pessoa. Não, a gente está falando daquela cebola lá no início, a gente está falando de diversas camadas que têm que ser retiradas, compreendidas e projetos que têm de ser feitos dentro da prisão, mas fora, principalmente da prisão, para que a questão do tráfico ela também seja reduzida. E a questão também de terem muitas mulheres pretas ali dentro também seja sanada por meio do aspecto da defensoria pública ali, dentro daquele ambiente. Então, eu finalizo com um poema que vai começar assim. Um olhar, ele vale mais que 1000 palavras. O consolo pode ser acalento. O branco e o preto não é a solução. Não são robôs. Buscam o abraço em torno de cada situação. Não são animais a ponto de viverem entre a vida e a morte. O colorido do diferente deve existir, para que possamos, afinal, enxergar além do olhar e humanizar. Humanizar com o sentido de realmente, peraí, eu não vou focar apenas no que eu estou vendo, eu vou focar além do que eu estou vendo e da forma como essas pessoas, elas devem ser tratadas independente do seu crime, elas têm que ter essa dignidade. E assim eu encerro e agradeço pela oportunidade. Obrigada. Nossa, Lara, eu tô sem palavras aqui. Vou passar a palavra para a Cláudia, para ela fazer a intervenção dela, depois a gente conversa. Parabéns pela formação. Maravilhosa, Lara. Ó, eu quero que vocês também me perguntem, tá? Para eu ir ativando a memória. Uma coisa que eu estava aqui pensando, né? E a cabeça vai atrás no tempo. Foi quase 20 anos que eu atendi no presídio, uns 18 anos. Então, um cheiro para a Bahia, né? Que eu morei muito tempo na Bahia, em Fortaleza, que eu tenho casa até hoje, viu? Então, a Evelyn e a Fátima, o pessoal da Chapada, que eu amo. E o que me deixa muito triste é você relatar coisas que eu vivi há quase 20 anos. Aí você fala assim, gente, não é possível. Um hiato, 2 décadas e nada mudou. E quando eu me envolvi no Auri, foi porque eu dava aula na UES, lá do Ceará, né? E eu tinha uma aluna, ela era minha estagiária, em psicopedagogia clínica institucional, e ela era evangélica e tal, e ela atendia, e ela ia lá, e aí ela, ai, professora, me ajuda. Eu falei, pô, presídio, tá bom. Nunca fui, já estou acostumada com outras coisas, vamos lá. E eu me encantei. Aí eu fiz um projeto e fui atendendo presídio. E aí, na época, eu fiz a minha primeira formação em Moreno, em psicodrama, que é uma área humanista, uma abordagem moreniana, que envolve... O Moreno, quando ele criou o psicodrama, ele rompeu com a psicanálise, criou a abordagem dele, e é baseada no teatro. Então, aí vocês já vão saber mais ou menos. Mas aí eu traí Moreno com o Jung, que eu sou apaixonada pelo Jung também. E acho que eu acabo me identificando mais com a arte-terapia, com essas outras conexões do Jung. E aí eu ia fazer um sociodrama com elas no presídio, né? Mas era muita droga, era muita dor, era um corpo. Eu não sei se alguém já leu Peter Perbald, se já leu Esquizoanálise, Deleuze, Guattari. É aquele corpo sem órgão, sabe? Aquela massificação do corpo que ele já nem sente mais. Então você chega lá, eram na época 150 presas, que era lotado já, imagina. Hoje o Auri tem muito mais.
Já era um escândalo a lotação na época. E aquilo me chocou tanto, porque eu falava assim, nossa, eu nunca imaginei o que era um sistema carcerário, você está enclausurada, né? A gente não tem ideia. A primeira coisa que elas... E é engraçado que eu tenho bastante tatuagem. E foi um vínculo, eu falei para Lara, que elas tiveram comigo. Porque elas acham que eu já era, né, da porra louquice. Aí, qual foi o seu corre? Eu, não, gente, eu faço tatuagem por simbólico e tal, né? E aí esclarecer esses símbolos, esses critérios. E elas já falaram, Cláudia, Claudinha, não, você traga a sua água, porque a caixa d'água é cheia de rato morto. Eu falava, como assim rato morto? A gente passa muito mal, mas a gente já acostumou. Você vai morrer, vai pegar alguma coisa. Aí aquilo já começou, né? Eu falei, meu Deus. E eu comecei a atender no Polivalente, que é um pátio, que acontece de tudo, né? Onde tem visita, onde tem as festinhas, rola de tudo. E depois eu fui para dentro do presídio. Consegui uma sala lá dentro. E isso que a Lara traz é muito forte, porque é básico mesmo. A maioria da época que eu atendi foram abusadas sexualmente na infância, vieram da miséria, vieram de famílias destroçadas, com muita violência. Aí você fala assim, como é que você quer ressocializar, inserir, trabalhar, se aqui ainda rola mais loucura ainda? Porque tem vários códigos, várias gangues lá dentro, tem várias violências. O masculino sempre dá umas metas para o feminino. Tem alas que tá uma rixa com a outra. Eu já peguei... Meu cachorro, desculpa. Eu já peguei briga, já peguei motim dentro do presídio. Que você fala assim, gente, vão morrer aqui dentro. Uma loucura. Aí você fala assim, e na época, imagina, eu nem era psicóloga, ainda nem sou, hein, gente. Psicopedagoga, não tinha uma terapeuta dentro do presídio. Eu ia fazer a terapia da psicopedagogia, né? Da aprendizagem, com arte-terapia. E eu falava, como assim? Ah, e o médico? Ah, chamaram um veterinário para examinar as presas. Eu falei, como é que é? Veterinário? Quer dizer, o que elas são? Vaca, porco, jegue, cavalo, ego. O que é isso, gente? Aí você fala assim, gente, não é possível acontecer um negócio desse. Aí você vai falar da comida, exatamente isso. Aí eu fiz um fanzine com elas, às vezes umas iam para a solitária, e aí tinha uma menina na época, eu tenho várias cartas dela, é muito legal, mas como eu não tenho autorização, você vê, eu sou tão anti-acadêmica que eu nem me ligava, era tão afetivo, meu lance na prática é tão afetivo que foi uma coisa que eu fiz para mim, eu nunca pensei em publicar mesmo. Depois que as pessoas falaram, mas Cláudia, como assim? Você fez algo inédito. Mas, pô, porque eu falava, pô, vai publicar mais desgraça, mais, sei lá. Na época eu pensava meio assim. Hoje talvez eu fosse rever algumas coisas. E aí aí tinha uma que desenhava muito bem. Era, nossa, gente, ela daria para ser uma bela publicitária. E ela foi para a solitária. E eu falei, cara, ela vai pirar lá dentro. Ela já tinha ido uma vez, pouco, mas ela tinha um rebuliço emocional muito forte. Eu falei, olha, é o seguinte, eu vou te dar um foco lá dentro, vou te trazer um montão, uma caralhada aqui de papel, de lápis, caneta, você vai desenhar que nem uma doida, escrever, vai fazer as histórias do presídio que te vier na cabeça. Gente, foi o remédio dela, né? Aí ela recolheu as histórias, e tinha uma história, hoje tem linguiça, que elas tiravam sarro, porque era linguiça quase todo dia. Eu falava assim, pô, não dá para fazer uma horta, uma coisa agrícola aqui dentro? Tinha um espaço super ocioso lá.
não sei hoje mais, né? Na época. Nada, nada. Aí tinha, às vezes, uma costurinha ali, sabe? Que vai um pouquinho, nada que estimulasse, que fizesse a mente fervilhar de ideias criativas, de falar, poxa, vamos fazer empoderamento, uma escuta. Porque essas mulheres não são escutadas. Porque às vezes vai umas malucas querendo fazer. Uma vez surgiu uma lá que queria fazer regressão nas presas. Aí eu falei, como é que é? Fazer o quê? Eu falei assim, minha filha, você já trabalhou em presídio? Não, mas a mulher se achava a top model da sei lá do que, né? Aí eu falei, tá certo, não vou falar nada. E eu tinha um código com elas de atendimento. Se elas pisassem na ética comigo, eu não atendia. Então, nada de estar chapada, loucona, quando a gente ia para a roda de conversa, para o grupo, para conversar. E eu falei, qual que é a intenção tua de fazer regressão? Porque eu não estou entendendo qual que é a lógica aqui. Não, porque isso vai levar, acaba aquela aspiração. Aí você fala assim, rapaz, você quer regredir o quê? Mais tristeza de uma infância? Você vai dar conta de trabalhar isso aqui? Que é muito fácil, né? Você, opa, pinça lá, aperta o botãozinho e aí você sai fora, né? Você vem aqui eu ia 3 vezes por semana no presídio, tinha dia que eu ficava o dia inteiro ou a tarde toda. Chegava na hora do almoço, saía às 5. E aí você acha que tá tudo ótimo? Como é que faz? Você acha que é assim? Então, eu acho que é uma coisa muito séria, sabe? Que as pessoas ainda. E tem um preconceito do sistema carcerário. Quantas vezes eu pedi ajuda, porque tinha a casa também das presas com os bebês. Então, ficavam os babies ali, nasciam. Aí, na época, tinha mudado uma diretora que foi muito legal, acho que ela chamava Solange, e ela conseguiu 6 meses, que não era na época de praxe, era 4 meses, ela conseguiu 6. Mas, gente, olha, quando os bebês vão embora, é uma loucura, é um uivo, sabe? É uma dor que eu não sei dizer. Eu não tenho nem ideia o que deve ser para uma mãe. Por mais que tenha toda uma desgraça. Teve bebê eu estava lá que nasceu na cela, que as presas ajudaram. Então, são coisas que você fala assim, como é que faz? Como é que vai mudar esse sistema? Porque vai ser meio clichê eu falar para vocês do Vis-a-Visa, né? Daquela série, não sei se vocês viram, maravilhosa. Mas gera muito lucro o sistema penitenciário. É muita grana capitalista por trás. Porque pensa, gente, é contratar pessoal de comida, pessoal de limpeza, pessoal de fornecimento, né? De arrumar presídio. Tem todo o sistema por trás. Quem quer mexer com isso? E fora o nosso preconceito, né, social de que você vai dar emprego para uma ex-presidiária, você não quer nem saber da história da pessoa. Você não quer nem saber o que aconteceu. Você é preso, acabou. Eu inventava 1000 histórias para conseguir fralda para os bebês lá. Ou absorvente, ou sabonete. Eu falava que eram mulheres que estavam reclusas com depressão. Aí o pessoal falava, Cláudia, você está mentindo? Eu falei, não, estão reclusas com depressão. Só que o pessoal me pergunta onde, então eu fico quieta. Simples. Porque as pessoas não davam. Não queriam saber. Tem que matar, tem que explodir. Peraí, gente. A gente tá vendo coisas de gravatas, de ternos, de pessoas que fazem atrocidades horrorosas e ninguém fala. Mato Branco da Zona Azul, que fez um horror aí, um desfalque público. Ué, eu queria saber qual é a relevância que tem, né? Porque daí esse desfalque público faz a miséria social,
faz um monte da cebola que a Larinha colocou, mas aí tudo bem, né? Não tem problema. E o sistema das drogas, né? O que a gente vai falar também sobre isso? E a maioria é mula mesmo, é laranja. E na época também tinha umas presas internacionais, na época que eu atendi, que participaram também. Tinha uma da Holanda, tinha da Inglaterra, tinha não sei de que lugar da África. Foi até interessante. E as relações também amorosas que ocorrem, os estupros femininos pelas mulheres, as donas de ala, que infelizmente são coisas horríveis que acontecem, que quando você é bonita e entra no presídio, vai presa, infelizmente vão acontecer coisas não muito agradáveis. Então, eu acho que assim, eu fico até hoje, eu falo, gente, como no SUS a gente fala que precisa de pessoas, de funcionários, né, de profissionais, sistema carcerário mais ainda, gente. Precisa de muito psicólogo lá dentro. E um psiquiatra que tem, às vezes, uma visão diferente, não para chapar, né? Fazer uma equipe multidisciplinar. O enfermeiro, né? Como faz o CAPS? Porque a gente faz como? Tá cheio de mulher com transtorno, com que precisa de tratamento psiquiátrico e não tem. E às vezes, por causa do presídio, por causa da violência que acontece lá dentro também, por elas, né? Porque às vezes chegam umas lá angelicais, que é meia perdidona, caiu de laranja ali na maionese, e são violentadas. E apanham, tem que pagar cela, tem que alugar cela, tem que dar o dinheiro. Como é que faz? É complicado. Não que eu acho que tudo seja tanta santidade, mas eu acho que a gente não vai falar, ó, que nem eu falava para elas, fofinhas vocês não são, porque senão vocês não estavam aqui, né? Vamos refletir também sobre isso. A gente conversava muito sobre o sistema todo social, né? É lógico que é muito mais fácil eu, branca, hétero, fofinha, lindinha, com mil oportunidades, estar falando nesse lugar, né? Eu não sei o que é passar fome, eu não sei o que é estar numa palafita, eu não sei o que é estar na rua desde criança, né? O que é ser estuprada e etc. É muito difícil também a gente, às vezes, ter essa pegada, mas é uma coisa que eu conversava também com elas, né? Eu sei que a sociedade é cruel, mas o que levou a tudo isso também? Às vezes uma raiva muito grande, um ódio muito grande, que aí você faz aquela passagem ao ato, né? Que a psicanálise fala. Você vai lá e mata. Eu tinha mulheres que tinham degolado uma pessoa, era esquizofrênico que estava lá. Eu até mostrei a foto para a Lara do antes e o depois, sabe? É muito lindo. Você vê a diferença dela com terapia mais de um ano, como fica, toda também o social delas. Tinha umas que eram também, no começo eram meio arredias comigo, não eram fáceis. Às vezes eu controlava o meu medo, porque às vezes dava um medo. Mas é uma experiência muito gratificante, que a gente leva assim na alma mesmo, mas que ao mesmo tempo dói. Porque você fala, gente, será que não vai mudar? A gente vai ficar na distopia mesmo? Eterna, né? Mas aí me perguntem, porque eu não estou vendo no chat, que eu sou meio alerta, viu? Então eu vou ficar 3 horas aqui para clicar. Muito obrigada, Cláudia. Eu vou abrir para a rodada de inscrições, então. E aí a Evelyn tem uma pergunta também. Evelyn, se você quiser se inscrever, aí você liga o microfone e fala com a Cláudia da sua pergunta.
Eu estou inscrita aqui. Bom, primeiro, obrigada a vocês duas pela apresentação, pelo depoimento, por trazer essa vivência muito bacana. Eu sou uma pessoa muito crítica. Que eu esqueci de falar. É humilhante entrar dentro do presídio à visita. Sim. É humilhante. Isso eu acho que tinha que ser revisto, gente. Que faça um raio-x, que invente umas merda aí. Desculpa falar, porque eu não aguento. Eu não aguento isso. Porque mesmo sendo revistada por uma mulher, é de uma agressão, sabe? É de uma agressão que nenhum ser humano merece. Pois é, né? E no aeroporto as pessoas fazem raio-x, tem scanner, tem toda uma cerimônia para ninguém ser encostado. Então, tecnologia tem, né? Não é. A gente sabe que não é falta de opção. Eu morei na China, metrô, gente, é o tempo todo. Você tem que tirar a mochila e passar no raio-x. O tempo todo. Então, não é possível, né? Realmente. Bom, eu sou uma... silêncio, né? A gente falar sobre... Eu sou uma pessoa muito crítica ao sistema carcerário como um todo, né? Não acho que resolver problemas sociais a gente resolve trancando uma pessoa numa cela e esquecendo que ela existe. Mas, assim, eu acho muito importante esse ponto que vocês trouxeram de fazer uma diferença, assim, que nem todo mundo que é preso é criminoso, mas nem todo criminoso é preso também. A gente tem que lembrar que muita gente comete crimes no Brasil e a gente sabe exatamente qual é o recorte que vai parar dentro da cadeia. Né? Enfim. Quanta gente a gente sabe que não realiza uma série de transgressões e nunca vai pisar nem numa prisão, nem em porta de cadeia, de delegacia. Quanta gente não faz uma série de coisas que transgridem a lei, e aí começa todo o papo, né? Para quem é a lei, o que é a lei no fim das contas, senão uma série de regras feitas para encarcerar uma parte específica da população e sumir com ela. Acho que esse é um problema muito pouco discutido no Brasil, por tamanho do sistema carcerário que a gente tem, por tamanho da violência que se pratica nesse sistema. É uma desumanização, né? São mulheres que são colocadas ali e, exatamente, chamam um veterinário, elas viram animais enquanto elas estão lá. E eu não, assim, realmente eu sou muito crítica à existência de presídios como um todo, porque eu acho que se prender as pessoas resolvesse, a gente não tinha crime até hoje, né? Faz quantos anos que estão prendendo aí e a gente continua tendo crime? É muito complicado também falar que porque alguém cometeu algum tipo de transgressão, essa pessoa precisa sofrer consequências desumanizantes e ainda mais cobrar que essas pessoas se ressocializem realmente, cobrar que essas pessoas saiam de lá dentro de um padrão no qual elas não se encaixavam antes de entrar, e aí entra por ter roubado comida e sai de lá querendo assaltar banco, sabe? Porque uma situação muito, muito complexa. E o ser mulher envolvido nisso, eu nunca tinha pensado sobre, Lara, sobre a questão de como isso também tem toda uma violência de a gente é entendida enquanto mulher para realizar cuidado aos outros a nossa vida inteira. E essa função social que nos é atribuída desde o nascimento, ela é cortada, absolutamente, porque não existe uma possibilidade de socialização ali dentro, né? Então, eu fico pensando em mulheres que são mães, mulheres que cuidam dos pais, mulheres que cuidam dos maridos ou das esposas, porque mulheres, no geral, cuidam muito de pessoas, e ter esse cuidado que nos é atribuído como função primordial na sociedade, retirado da gente, alimenta um ciclo de culpa que eu imagino que deve ser muito difícil. Nunca tinha pensado para parar nessa perspectiva, nunca tinha parado para pensar.
enfim. Então, acho que era isso que eu tinha para falar. Obrigada a vocês duas pela apresentação, eu gostei muito. Estou muito feliz que está gravado, estou muito feliz que vai virar uma apostila depois. Acho que a gente tem que discutir mais esse assunto e tem que levar isso para outras pessoas em todo tipo de conversa quando alguém começa com essa babaquice de falar que gente presa tem que morrer, gente presa tem que explodir, que bandido não merece nada. A gente precisa mudar o olhar da nossa sociedade sobre transgressões, eu acho. Uma coisa, um tema também que vocês podiam falar de moradores de rua. Que eu quero socar, gente, quando alguém chega e fala assim, ai, tudo folgado. Tá na rua porque quer. Eu falo, realmente. Adoro catar comida do lixo. Adoro ficar fedendo na rua. É uma beleza. A gente adora fazer isso. É muita falta de, não sei, viu? Acho que o ser humano tá ficando tá deteriorando. Esse negócio do computador aí, né, fez a gente ficar meio... Acho que tem galera que tá perdendo um pouco do cérebro. Carol, você tá agora. E, gente, o que eu tinha pensado durante essa formação maravilhosa que a Lara e a Cláudia fizeram é que as mulheres, elas já são as mais afetadas pela pandemia, na questão emocional, na questão financeira. E de 2000 para cá, eu estava estudando que 675% foi o número do aumento da população carcerária de mulheres, né? E é muito difícil desassociar isso da questão racial, porque 68% da população carcerária de mulheres são negras, mas isso é uma média nacional, porque se você pega estados específicos, isso é ainda maior. Então, por exemplo, no Acre, a população carcerária feminina é de 97% de mulheres negras. E isso ainda, tipo, a porcentagem de mulheres negras está sendo reduzida, porque nos anos anteriores já chegou a ser 100%. E é uma coisa bizarra, porque, assim, as mulheres negras, elas combinaram. Vamos combinar com as mulheres brancas. As brancas não vão cometer crime, e assim, a gente vai deixar o crime só entre a gente. Não é assim que funciona. Não é assim que aconteceu. Mas a gente vê que realmente a questão das condições básicas de vida não serem entregues, e também a discussão de será que essas pessoas estão sendo presas? Porque não dá para você aceitar uma população carcerária 100% negra. Não faz sentido. Por mais que ainda a gente saiba todas as questões de vida, ainda assim, 100% é um número que não dá para a gente acreditar que essas prisões elas foram todas certas. E também pegando o gancho de que a maioria das mulheres elas são presas pelo tráfico, a gente vê como essa guerra às drogas realmente pega a ponta mais frágil, e que é uma coisa que nunca vai acabar com o tráfico, porque sempre está pegando a ponta mais frágil. Então vai ter policial que vai entrar na favela para conter o tráfico de drogas, para agir em prol dessa guerra às drogas, mas o que vai acontecer é só um extermínio de jovem preto apenas. E, enfim, aí mata mulher, mata jovem, mata negro, é um projeto cruel. E até se você pensar no lado do policial, descobri um dado essa semana que eu não sabia, que 2 a cada 3 policiais mortos, eles são negros. Porque a instituição policial, como instituição mesmo, destina homens negros, pobres, para essas zonas de mais risco, para essas zonas mais perigosas. Então, realmente, é um extermínio claro, porque eles não são maioria dentro da polícia, mas eles são a maioria dos mortos. E acontece que eles não sobem de patente. Homens negros dificilmente sobem de patente dentro da polícia, então eles vão continuar sendo destinados ao extermínio. Então, bom, acho que era isso que eu tinha pensado, que realmente é uma política de Estado cruel que a gente tem. E eu não sei se eu já falei muito tempo, mais do que 3 minutos. Falei? Não? Tá, então eu vou contar mais uma coisa que eu tinha pensado.
que a Lara tinha comentado como surgiram as prisões femininas, né? Que era sobre essa questão das mulheres se reenquadrarem nesse padrão da sociedade patriarcal. E aí eu fiquei pensando que muita coisa que a gente não imagina que surgiu, como isso de reenquadrar a mulher nessa sociedade patriarcal, realmente surgiu com esse propósito. Então, por exemplo, o vibrador surgiu em 1800 para tratar mulheres de um diagnóstico de histeria. Então, tipo, o que seria essa histeria? A mulher simplesmente ela não queria ficar sendo tratada mal pelo marido dentro de casa, que não falava um boa noite, falava, e aí, mulher, já lavou minha roupa? E aí ela estava sendo histérica. Esse diagnóstico também poderia ser direcionado para homens, mas para homem era tipo dor de barriga. E raramente era diagnosticado em homens. Então o marido falava, a minha mulher está histérica, então ela precisa ser internada numa clínica para ter tratado a histeria. E aí o médico, de forma agressiva, abria as pernas dela e usava o vibrador a vapor. Então, isso é extremamente cruel, extremamente invasivo. Enfim, mas uma coisa que a gente às vezes esquece que foi criada com um propósito tão cruel. E, enfim, é isso, não faz sentido, porque os homens parecem que não entenderam muito bem o que serve. Mas, enfim, eu vou ficar quieta porque está sendo gravado, eu ainda tenho um pouco de dignidade. É isso, gente. Muito bom, Carol. A próxima inscrição, Gili. Oi, tudo bom? Gente, muito obrigada pelas exposições, pelos relatos e tal, e pelas falas, todas muito incríveis, meu Deus do céu. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para a Cláudia, porque eu não sei nada de psicologia, né? Mas eu estava pensando, quando você falou dos motins e tal, e depois você falou também de uma coisa do ódio acumulado, como leva a ações, assim, violentas e tal. E eu fico pensando que deve ser um pouco difícil, né, conciliar o que eu penso como uma raiva justa, uma raiva justificada por uma situação completamente desumana e cruel, a qual você está submetida sem ter qualquer controle sobre ela. E, por outro lado, o fato de que essa raiva acumulada, embora ela seja justificada, ela causa adoecimento interno, né? Ela causa mal para a pessoa que a sente. Então, porque eu fico pensando muito... eu vejo bastante gente aqui fora dos presídios falando sobre como minorias sociais, pessoas marginalizadas, as pessoas têm muita raiva, podem ter muita raiva acumulada, e é uma raiva que faz sentido. E que, às vezes, o melhor jeito de lidar com essa raiva é mobilizar ela em ações que fazem algum tipo de mudança, em ações, pelo menos, de se colocar politicamente. E é um direito que também é completamente retirado dos presidiários, né? Não existe direito de manifestação, não existe direito de livre... Ai, como é que é o nome? Quando tem manifestação é para quebrar. Aí quebra o presídio, que é para reivindicar alguma coisa, ou querer fazer um auê por alguma ação entre eles lá. Aí já quebra tudo. Mas assim, eu ficar fazendo listinha, olha, eu preciso comer cenoura, alface toda semana, carne, frango. Não rola. Não rola. Claro, E a raiva, como que você imagina? Olha que eu vou fazer uma analogia meio babaca, tá, gente? Mas a gente, na pandemia, a maioria do povo pirou, né? Não aguento mais ficar em casa. Não aguento mais fazer isso porque a gente está num baita conforto. Agora, você imagina lá dentro, né? Que é uma cela desse tamanho, nojenta, imunda. Vocês não têm noção como é nojento. Pode vomitar. E sem nada. E você com aquela noia na cabeça, né?
E aí com brigaiada de ala. E às vezes você briga com o do quarto, aí você quer matar do quarto, quer matar a outra da cela. E aí você está com raiva do mundo. Aí você não tem terapia, você não tem uma educação adequada lá dentro, porque é super conteudista, né? A escola que vai dar acesso à presa estudar. Aí vai conter como? Não. Quando explode, explode desse jeito em motim. É a catarse final. Aí o pessoal fala, ai, meu Deus, que horror! Gente, pois é, né? Pois é. Isso era mais ou menos nesse sentido a minha pergunta. Como que você, tipo, como pessoa que está atendendo, pessoas que estão numa situação que você olha e você fala, não é justo, não faz sentido. Elas eram muito chapas. Quando ia rolar uma coisa pesada, elas me avisavam. Olha, hoje você não fica aqui, vai para a ala dos bebês. Aí eu, tá bom. Falei, meu Deus. Falei, por favor, não vão destruir aqui muita coisa, vai. Aí elas me avisavam, porque não tem como, gente, não tem como. Como é que você controla 200, 300, 400, 500? Vai formando a onda. Lembra o filme A Onda? É igual. Não tem como. Eu não tenho essa utopia. Ou põe equipe, fazer uma baita reestruturação, que era o mínimo que o governo devia fazer, era o mínimo. Só para começar, uma política pública decente dentro de um presídio. Obrigada, Cláudia. Era exatamente isso que eu estava pensando. Enfim, era só isso mesmo. Obrigada, gente. Evelyn, faça sua pergunta também. Pronto, oi, Cláudia, tudo bem, meninas? Enfim, assim, eu queria saber, do ponto de vista da Cláudia, se ela viu muita diferença entre as presas de estrangeiras e as presas brasileiras, tipo assim, tanto no ponto de vista daquelas que vieram, como ela citou, da Europa, que foi a Holanda no caso, quanto aquelas que são presas que já vêm de países sul-americanos ou até mesmo latinas no geral. E se existe uma diferença, porque a gente sabe que muitas vezes o maior envolvimento dessas presas é por tráfico, esse tipo de... É tráfico. E aí eu queria saber isso da Cláudia. Era completamente. Elas não tinham nem noção do que era uma favela, a não ser a africana. Elas nem entendiam, elas falavam, gente, povo doido, que agressividade é essa? O que está acontecendo? O que é tão assim naquela época, né? Mas depois elas se adequam na marra, né? Não tem como. Ai, eu que apertei aqui. Sim, pessoal. Tamires se inscreveu. Vai lá. Era a Ju, Clara. Pode ir. Desculpa, Ju, depois fala. Tá bom, boa, obrigada. Eu tô tão ansiosa para falar também. Desculpa, amiga. E bate só desnorteada, coitada. Não, tô ansiosa para falar, tô louca para falar aqui alguma coisa também. Gente, Lara e Cláudia, obrigada, viu, pela formação de hoje. Eu não tinha nenhum conhecimento sobre esse tema e eu fiquei bem emocionada. É um tema pesado, né? Eu acho que entre todos que a gente tem tratado aqui, ele mexe muito com essa área do afeto mesmo, como a Cláudia se envolveu tanto, assim, eu fico bem surpresa, viu, Cláudia? Como você consegue lidar com essa situação puxando para o lado do afeto, porque é difícil mesmo. Vou dar uma dica. Quem faz trabalho social se envolve tem que fazer sem terapia e supervisão. Não tem como, gente. Não, até o terapeuta faz terapia, né? Fica um ciclo, assim, que não acaba mais de terapia, mas tá tudo bem. Acho que essa é a saída mesmo. Todo mundo devia fazer terapia.
E eu acho que no final das contas, assim, entre todos os problemas que a gente citou e vendo a dimensão do problema, né, dentro do presídio, eu gostei muito do que a Lara disse, que a Clara até citou na primeira fala dela, que é essa questão de como a mulher, ela recebe todas as funções na sociedade de cuidado, né, da criança, do idoso, o afeto, o homem, a casa, tudo, e quando ela é colocada no presídio, nesse espaço, nesse outro mundo, como ela perde todas as funções que foram designadas para ela logo que ela nasceu e falaram mulher, né? E aí designaram essas funções antes mesmo dela fazer uma faculdade, antes mesmo de tudo, ela já tinha milhares de funções para fazer. E no presídio, todas essas funções são retiradas dela, né? De cuidar do outro. E eu fiquei pensando aqui como é difícil também para ela cuidar dela mesma naquele espaço, né? Se enxergar como um indivíduo, já que ela é mais, né, gente? Se a gente vê que o homem ele não tem essas funções fora do presídio, para ele, e ele olha outros homens e eles se apoiam, ele se espelha no homem, enquanto as mulheres elas são criadas para serem rivais umas contra as outras, né? Como isso é levado, é transposto para dentro do presídio, dentro desse espaço, e como deve ser difícil mesmo para a mulher olhar para dentro de si, se enxergar como indivíduo. Isso eu achei bem crucial perceber esses dois espaços, assim. E logo que eu comecei a ler as referências da Lara, eu fiquei, assim, muito chocada como tinham muitas coisas, muitas temáticas, muitos números, muitos dados, e eu percebi que eu não estava sabendo a definição de uma das coisas cruciais que estava sendo posta, que é liberdade. E aí eu fui no Google, assim, pesquisei, li um pouco sobre o que é liberdade, e eu me senti muito grata por ter a liberdade. E é muito ruim a sensação de quando você olha para alguma coisa e fica feliz porque você tem, mas o outro não tem isso, e o outro não tem a liberdade. E eu fiquei, assim, gente, chocada com esse ponto crucial da liberdade. E como ele é muito grande mesmo. E eu recomendo um livro muito, muito importante para gente, que se chama Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, uma jornalista que toca... Maravilhoso. Muito bom, que toca o jornalismo literário, assim, então... Eu acho que vale a pena a gente perceber também que a construção dessa atmosfera do presídio está muito ligado com a nossa sociedade, no final das contas, né? Quanto que a gente taxa cada pessoa, rotula. E aí eu queria só citar para vocês como que quais pessoas eram presas, né? Nesse espaço que foi em Minas, era chamado de Colônia. Era um hospital psiquiátrico. Lembrei até aqui da avó da minha prima, que foi internada em um hospital psiquiátrico, a avó da minha prima, ou seja, ela tem 80 e pouco agora, e na época dela ela foi internada porque ela tinha algum problema bem específico de saúde, assim, epilepsia, sabe? Uma coisa assim, muito que não era mulher, né? Mulher solteira. Então, aqui eles falam, só para encerrar minha fala, queria citar quais eram as pessoas que eram presas nesse hospital. Então, doença mental, homossexual, prostituta, epiléptico, mãe solteira, mãe problemática, mulheres engravidadas pelos patrões, moças que haviam perdido a virgindade antes do casamento, mendigos, alcoólatras, melancólicos, tímidos e todo tipo de gente considerada fora do padrão social. E eu achei que loucura, porque isso ainda continua, né? Tipo, todas essas pessoas continuam sendo presas, né? E pode não ser falado como era antigamente, mas a lógica é a mesma e tá favorecendo alguém no meio disso tudo, né? Não é simples assim, né? Aquela pessoa foi presa, favorece alguém. É uma lógica de um sistema, né?
Ô, Júlia, e ainda tem. Eu fui em 2 manicômios em Fortaleza. Um eu tinha sido convidada para trabalhar, eu me recusei. Falei, não vou, de jeito nenhum. Imagina, sou contra. Como é que eu vou atender nisso aqui? Gente, vocês não têm noção. E eu acho que tem um que ainda existe, viu? Que eu não sei como não fecha. Que você pensa que é um lugar de bicho. É igual o livro. Você fala assim, não, não é possível um negócio desse. Muito loucura, Cláudia. Acredito que você tenha recusado por um bem seu, né, de saúde mental, mas como devia ser um lugar que devia estar precisando, né, de pessoas como você. Mas não, sabe por quê? Não é, a gente pensa, a gente quer dar uma de, né, utópica, não, mas a equipe já tem aquele padrão capitalista do local. Eles não querem que saia do bolinho deles, que chegue alguém para romper. Aí você adoece, não consegue mudar o sistema e ainda não vai mudar, porque fora que eu sou contra, né? Sou da luta antimanicomial, sou super contra. Então você fala, gente, não vou pactuar com isso. Mas leiam esse livro, é triste de chorar. Se não me engano, tem um documentário sobre ele também que tem no YouTube, viu? Aberto para todo mundo. Bom, a próxima inscrita é a Tamires. E aí eu vou fazer uma listinha com as outras pessoas que estão falando aqui também, viu, gente? Pode se inscrever quantas vezes quiser. Boa tarde, gente. Vocês estão me escutando? Então, é mais uma colaboração mesmo. Eu fiz parte ano passado de um projeto do IFB chamado Ervas que Curam e Poesias que Libertam. A gente fazia um trabalho tanto com fitoterápicos quanto também com poesias numa unidade de internação aqui de Santa Maria. E aí, a primeira vez que eu fui, né, eu lembrei que eu já tinha lido Preços que Menstruam, então, tipo, foi, tipo, viver essa realidade lá, né, e acho que, assim, o primeiro dia foi muito chocante, porque acho que tudo o que tinha, assim, de um ambiente hostil, que nos outros dias eu percebi que não era tanto, assim, mas questão de equipe dos agentes e tal, estavam agentes super que acho que, assim, já olham para a gente como a galerinha dos direitos humanos, né? Então, já tinha eles receberam a gente muito mal. E a unidade, né, das meninas tava assim, fedendo a peixe. Tinha sido o almoço das meninas, tinha sido um peixe que deixou o lugar fedendo. A gente chegou, era umas 4 horas da tarde, né, que era o horário da atividade. E, tipo, desde o almoço, que é servido 11h30, meio-dia, mais ou menos, até aquela hora tava assim, empesteado daquele fedor horrível que até hoje eu lembro. Então, tudo foi se misturando assim na minha cabeça, né? E isso a atitude das agentes também e a forma do tratamento delas com as meninas, assim, de fato, como é que a raça mais imunda da sociedade, gente que já de pequeno não presta e tal. Então, de fato, assim, foi uma coisa que eu já tinha lido e vivenciar aquilo foi uma coisa que me deu uma sensação de impotência e de tudo, assim, que você tenta lutar contra, né, a sociedade, mas tá ali. E outra coisa que eu achei interessante, assim, trazer, que na verdade eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né, a realidade das meninas, a gente atendia 16 meninas e só tinha 2 meninas negras. As outras eram brancas, mas todas da periferia aqui do Distrito Federal. E outra, a gente não podia perguntar, né, sobre quais crimes elas tinham cometido e tal. Só que no decorrer das atividades do projeto, elas iam se abrindo pra gente, né? E aí eu tive um certo susto, assim, porque
uma das meninas que veio conversar comigo, ela falou que, tipo, agora eu esqueci o que foi. Mas, gente, não sou da área jurídica, então agora me deu um branco aqui. Mas roubo seguido de morte, né? E aí eu fiquei com aquela cara assim, ai meu Deus, tentando segurar, tranquilo, mas, né, não. E assim, e depois a gente foi falar com a pedagoga da unidade, ela falou que, obrigada, ela trouxe. Então, e aí ela falou que era uma, assim, pelo menos da unidade que a gente estava trabalhando, acho que também por ser esse trabalho, a gente não podia trabalhar com todas as unidades, acho que elas escolheram essa galera, assim, né, que era mais dessa, vamos dizer assim, um pouquinho mais barra pesada. E aí, eu lembro de uma frase, a gente levou uma poetisa aqui do Distrito Federal chamada Memei Bastos, para trabalhar a questão de poesia com elas e tal, e ela também cresceu numa situação, cresceu na periferia, né? E ela falou uma frase, assim, foi uma das atividades que as meninas mais se interessaram e mais ficaram perguntando, você via aquela vontade mesmo das meninas de saber, de conhecer, né? E aí uma das frases da Memei foi a seguinte, que às vezes a situação delas ali poderia ter acontecido com qualquer uma de nós, né? Pelo menos, acho que com boa parte das meninas que crescem nesse ambiente periférico, né? Então, às vezes foi uma pitada de azar, junto com várias circunstâncias que aconteceram na vida delas, né? E acho que isso cai muito para mim, né? Tipo, o que acontece com elas, essa realidade, poderia sim ter acontecido comigo e com diversas outras meninas que eu cresci, né? Porque o Estado falhou em diversos outros aspectos da nossa vida, né? Então, enfim, eu acho era isso mais que eu queria trazer, né? Essa frase dela, assim, que eu acho que é uma realidade, pelo menos da galera periférica, eu acho que é uma coisa que a gente devia refletir também, antes de sair já julgando todo mundo que está nessa situação, achar que, cara, por um deslize ali do azar mesmo e tal, a gente poderia estar na mesma situação, porque é isso que a estrutura da sociedade quer isso, né? E aí, assim, pensar também na guerra às drogas, né? Ela já foi pensada justamente por isso, né? Questão eu estou muito nessa pauta da questão da legalização, por causa dessa questão da guerra às drogas, né? Que é, de fato, encarcerar a galera pobre e negra da sociedade. Era isso. Obrigada, Tamires. Pessoal, são 10 para 5 já, então eu vou pedir para, se mais alguém quiser se inscrever, se inscreva agora enquanto a Evelyn fala, senão a gente fecha com a fala da Lara, porque a gente tem outros compromissos do coletivo também, 5 horas, eu e a Ju, então a gente precisa encerrar. Evelyn, pode falar. Na verdade, é só mais ou menos assim, explanar um pouquinho. A Cláudia falou um pouquinho mais sobre saúde mental, as meninas também. O último tema que eu acabei pesquisando e escrevendo sobre foi a questão da relação da depressão com o sistema carcerário brasileiro em geral. E, assim, foram dados que eu me surpreendi muito pela falta deles, não pela existência deles, porque o último estudo realmente que eu lembro que foi mais concreto e mais geral, foi de 2006, gente. E o resto todos na área da saúde, porque a dificuldade da pesquisa de entender esses dados, de ter essas formas de compreender o que está acontecendo, são completamente ou antigas demais, já se tornaram quase que obsoletas, ou deixadas completamente de lado. E assim, é uma questão que sofrem principalmente as mulheres por conta do rompimento dos laços familiares, como as meninas também falaram aqui. E é um ciclo vicioso, porque, poxa, a pessoa vai para a prisão, ela acaba sendo condenada, ela acaba sem assistência nenhuma, não há um processo de ressocialização. E ela sai da prisão, ela não consegue arranjar emprego, ela já vai em estigmas,
e se torna um ciclo vicioso totalmente. Vocês estão me escutando? É porque tá travando aqui. Tá. E aí foi uma coisa que realmente me assustou totalmente, a falta de dados e a falta de acompanhamento que eu não sabia que era tão grande e tão escasso assim. Realmente, Evelyn, é uma situação muito complicada, né? A gente não consegue nem medir ela direito pela falta de acompanhamento. Vou passar agora, então, para a Lara concluir a nossa conversa e depois a Jupe vai fazer o informe. Vai lá, Lara. Dando seguimento também à fala de Evelyn, em questão até do abandono social, entende-se também que uma coisa que eu achei também muito interessante, que a gente tem a lei de execução penal, que foi feita em 1988, com o intuito de ocorrer uma visita íntima para, no caso, esses homens. E aí é interessante, porque quando a gente vem para essa questão das mulheres, gente, não tem visita íntima para as mulheres, e quando tem, é porque a mulher ela é casada, foi casada antes de ser presa, ou tem algum tipo de união estável. Então, quando vamos focar ali, mas e a visita íntima, por que não ocorre? A maioria dos homens, eles têm vergonha de ir para ter essa visita íntima, porque é algo constrangedor, mas muitas mulheres, no caso oposto, acabam se submetendo, então tem toda aquela questão de tirar a roupa, de ver se tem alguma coisa dentro de algum orifício e tudo mais, e é algo discrepante, porque quando se vai olhar ali o local em que vai ocorrer, né, a suposta relação sexual ali dentro, não tem muita dignidade ali. Então, até no livro vem descrever que quando a repórter vai entrar dentro de um presídio que tem uma visita íntima, que é o local de visita íntima, tem um gato lá, um gato com um monte de cocô. Então, tá tudo errado, entende? E essa questão da mulher ela ser sempre vista como o outro é mais marcante ainda lá dentro, porque além dela não ter um suporte ali emocional, por conta de todas essas estruturas, ela acaba não tendo quem irá visitá-la, poucas pessoas vão visitá-la. Então, a própria Nana, quando ela entra dentro de um presídio, ela pergunta, mas por que vocês não colocam um castigo de fazer com que não ocorra visita para essas mulheres, em vez de colocar, né, nessa solitária, que é algo desumano? Porque não tem, porque elas já são abandonadas socialmente, já tem essa vulnerabilidade, o que não ocorre com esses homens. Com os homens tem filas de pessoas, de mulheres, de família para ir visitá-lo, e com as mulheres é totalmente o contrário. Então essa questão do cuidado que vai estar focada nesse sexo feminino e esquecida para com essas mulheres que estão dentro ali do presídio. Perfeito, Lara. Cláudia, quer fazer alguma consideração? Não, tá ótimo. Lara fechou perfeito. Beleza, gente. Então, Jupe, pode dar seu informe. Beleza, gente. Estou muito feliz por esse nosso encontro hoje. Antes do informe, eu queria reiterar o convite, Cláudia, para você participar, tá? Dos nossos próximos encontros. São quinzenais.